Olá, seja bem-vindo, telespectador. Você está no canal 25 da NET, Local TV. Este é mais um programa voltado à cidadania. Bate-papo jurídico, o seu canal, a sua fonte de informação. Mande sua pergunta pelo e-mail que você está vendo logo abaixo da sua tela, que nós teremos o maior prazer em respondê-la. Você participa com a sua pergunta e nós com os nossos esclarecimentos. Este é um programa voltado a você, telespectador, de modo simples, que você possa entender o dia a dia no mundo da advocacia, no mundo do direito. Hoje estaremos, como de costume, abordando dois assuntos relevantes para o seu interesse, para a sua cultura no nosso dia a dia. Falaremos em relação ao direito do trabalho, da terceirização, o que vem aí pela frente, o que vai mudar, como hoje se entende essa terceirização, e falaremos também no aspecto do direito de família a respeito de adoção, um assunto muito palpitante, e com muito prazer nós recebemos em nossos estúdios o Dr. Marcelo Mendes, advogado militante há 20 anos na advocacia de Sorocaba, formado pela Faculdade de Direito Local e especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade de Direito de Itu. Muito obrigado, Dr. Marcelo, pela sua presença. Seja bem-vindo ao nosso programa Bate-Papo Jurídico. Muito obrigado, Davi. Seja bem-vindo, telespectador. E hoje vamos falar sobre a terceirização no direito do trabalho, terceirização no trabalho em si. Hoje todos devem ter acompanhado pela mídia, todos devem ter acompanhado pelos jornais, que um assunto muito em voga é a terceirização. Mas o que é a terceirização? Hoje nós já a temos, Davi. A terceirização hoje, ela é permitida no nosso contexto, na nossa legislação. A terceirização é permitida na atividade meio da empresa. E eu vou dizer o que é atividade meio. Temos que distinguir atividade meio de atividade fim. Vamos um exemplo, uma agência bancária. Davi, na agência bancária nós temos a faxineira, nós temos o vigilante, nós temos o segurança, nós temos lá o gerente, o caixa, são várias pessoas que trabalham numa agência bancária. O que é a atividade fim do banco? É aquela atividade onde o gerente trabalha, é aquela atividade onde o caixa trabalha, eles estão ali fazendo todo aquele movimento bancário. O vigilante, a faxineira, eles não trabalham diretamente naquilo que almeja o banco. Eles trabalham numa atividade meio. Eles trabalham, claro, sem eles o banco não vai funcionar. Se você não tiver o segurança, se você não tiver a faxineira, o banco não vai funcionar. Mas essa atividade ela é tida como atividade meio. A atividade fim seriam os funcionários próprios da atividade bancária. É correto dizer, então, doutor Marcelo, que a atividade fim é aquela que consta da atividade principal da empresa no seu contrato social? Exatamente. Eu costumo dar um exemplo para deixar bem claro que a atividade meio é aquela que pode ser destacada da empresa. Não pode ser excluída da empresa, pode ser destacada. Vamos supor que hoje no banco não tem a faxineira. A agência bancária vai funcionar um dia sem ela, ou 2, 3... vai ficando difícil por conta da sujeira que se acumula e tudo mais, mas a agência continua funcionando. Mas a agência ali sem o caixa não tem como funcionar. Então fica mais fácil distinguir para uma pessoa leiga no direito, que tem pouco conhecimento jurídico, distinguir uma atividade meio de uma atividade fim, pensando assim, aquela atividade que pode ser destacada do contexto empresarial é a atividade meio. E aquela atividade que sem ela a empresa não funciona é a atividade fim. Como eu ia dizendo, a terceirização hoje ela é permitida na atividade meio. Claro, existe um abuso por empresas, existe aí um forte movimento que é repelido pela Justiça do Trabalho atualmente para evitar essa terceirização irregular. Mas existe também a terceirização correta. Existem várias empresas de terceirização que são muito sérias, inclusive que trabalham na cidade há anos e fazem um bom serviço. O que não se pode, então, doutor Marcelo, é usar o instituto da terceirização para burlar direitos trabalhistas. Exatamente, né? Isso. Para não ter muitos encargos, enfim, criar uma economia de tributos, de encargos na empresa, utilizando o empregado para esse fim. É isso? É correto dizer isso? Exatamente, é muito correto dizer isso. Existe um projeto de lei
que ele é de 2004. O projeto de lei é o número 4.330 de 2004. Ele vem sendo discutido há muito tempo. Se discutiu na sociedade, se discutiu no meio político, no Congresso. Essa discussão ela vem vindo há muito tempo pelos juristas, tribunais, e vem uma discussão. Ultimamente, esse projeto de lei ele foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Para que ele entre em vigor, ele ainda depende de passar pelo Senado. Mas hoje ele encontra-se aprovado pela Câmara dos Deputados e caminhando ao Senado. Esse projeto de lei que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, ainda indo para o Senado, ele permite a terceirização da atividade fim. Isso traz uma grande discussão social, se é benéfico ao trabalhador, se não é benéfico ao trabalhador. Os movimentos sindicais, todos são contrários à terceirização da atividade fim. Os sindicais, claro, que estão do lado dos empregados. Agora, os sindicatos patronais já estão a favor dessa mudança da lei. Por quê? Porque vai haver uma flexibilização do contrato de trabalho. Com a terceirização, vários direitos do contrato de trabalho adquiridos poderão ser discutidos. Não que serão perdidos, esses direitos prevalecerão. Porém, se discutirá a forma de como ele vai ser atuado. Correto, doutor Marcelo. Eu acho também que nós temos aí um pouco de um aproveitamento sensacionalista político em relação à situação que vive o nosso país. A situação é que o trabalhador não vai perder direitos, na verdade. Simplesmente vão se regulamentar algumas situações que hoje na prática acontecem e que vão ser normatizadas. É correto dizer isso? É correto, mas existe uma preocupação grande por parte dos trabalhadores. Se essa lei ela for aprovada, se o projeto de lei for aprovado, hoje nós temos cada trabalhador vinculado a um sindicato de classe. Esse sindicato ele consegue vários benefícios, além daqueles previstos na CLT e na Constituição Federal. Ele, através de convenções coletivas, acordos coletivos, ele consegue vários benefícios para uma determinada classe de trabalhadores. Essa terceirização da atividade fim pode fazer com que esse empregado deixe de ser vinculado àquele próprio sindicato. Então nós teríamos, por exemplo, uma pessoa, como eu dei o exemplo do banco, um caixa, mas não vinculado ao sindicato dos bancários. Isso poderia fazer com que esse trabalhador terceirizado dentro de uma agência bancária não tenha os mesmos benefícios que tinha um trabalhador vinculado ao sindicato dos bancários, um sindicato forte, um sindicato respeitável. Então a grande preocupação hoje de quem fica do lado do trabalhador nessa discussão é a perda de alguns direitos conquistados pelos sindicatos. Ok, assunto muito interessante. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltaremos, doutor Marcelo, com as perguntas colhidas nas ruas da cidade de Sorocaba, feita pelo nosso telespectador. É muito rápido. Lux Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Lux Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Ok, estamos de volta, canal 25 da NET, Local TV. O programa é Bate-Papo Jurídico, recebendo hoje, prazerosamente, o Dr. Marcelo Mendes, advogado militante, formado pela Faculdade de Direito de Sorocaba e pós-graduado em Processo do Trabalho e Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito de Itu. A nossa produção, Dr. Marcelo, colheu algumas questões, algumas perguntas, dúvidas do telespectador nas ruas da cidade de Sorocaba. Vamos à primeira delas. O que muda para o trabalhador essa nova lei da terceirização? Dona Ivete Aparecida, obrigado por participar do programa.
Uma pergunta muito pertinente. O que muda para o trabalhador agora com a nova lei de terceirização? Em verdade, para o trabalhador não vai mudar quase nada. Claro, exceção feita ao que falei no outro bloco, com relação à filiação sindical. Fora isso, para o trabalhador não vai mudar nada. Ele continua com a mesma jornada de trabalho, ele vai continuar com o mesmo salário, ele vai continuar com todos os direitos como 13º, férias, fundo de garantia. Para o trabalhador, efetivamente, não vai mudar muita coisa. Ok, é assim. Você faz a pergunta também pelo nosso site, pelo nosso e-mail, que você tem aqui embaixo da sua tela. Vamos a mais uma pergunta coletada pela nossa equipe de produção nas ruas de Sorocaba. Doutor, eu queria saber se ser terceirizado vale a pena. Senhora Ana Caroline, não vai mudar nada. Não faz diferença para o trabalhador ser um profissional terceirizado ou ser um contratado direto pela empresa. Esse projeto de lei, ele se preocupou bastante com a manutenção dos direitos trabalhistas. Então, para o empregado em si, não muda nada. A empresa vai conseguir um abatimento em impostos, vai conseguir um abatimento em diversas taxas que devem ser recolhidas. Porém, para o trabalhador, nada vai ser mudado. Pode até melhorar a quantidade de ofertas no mercado, né, doutor Marcelo? Porque o empresário, com essa carga hoje tributária, esses compromissos assumidos, ele tem até uma dificuldade de manter o seu quadro de funcionários. E sendo aliviado nessa carga tributária de impostos, pode ser até que haja mais vagas de emprego. Um grande medo dos trabalhadores era que a terceirização fizesse com que vagas de trabalho fossem fechadas. Na verdade, isso não deve acontecer. Uma empresa que depende de 100 funcionários para o seu processo de produção, ela continuará precisando de 100 funcionários para o seu processo de produção. Com a terceirização, se a empresa tiver uma economia, uma baixa em sua folha de pagamentos, talvez ela consiga abrir mais vagas. Abrindo mais vagas, essa empresa pode crescer, e crescendo, nosso país deve crescer junto. Então a terceirização não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pinta, que hoje em dia a gente está ouvindo falar em todos os lugares, esse monte de protestos. Claro, o sindicato tem que ser valorizado. O sindicato de classe, o sindicato de base tem que ser valorizado e tem que ser dado a ele crédito. Enquanto nós tivermos sindicatos fortes, nós teremos trabalhadores fortes. Se um dia o sindicato for esvaziado por qualquer motivo, aí sim é um problema. Talvez nós tenhamos trabalhadores fracos, enfraquecidos, e aí que terão que se submeter a qualquer vontade patronal. Muito bom, doutor Marcelo. Participe você também, telespectador, fazendo uso do nosso endereço eletrônico, que você vê no nosso GC abaixo na tela. Vamos a mais uma indagação do telespectador nas ruas de Sorocaba. Doutor, a legislação atual é suficiente para a proteção dos terceirizados? Senhor Rodrigo, vejo aqui que o senhor é bancário, acabei dando vários exemplos sobre a agência do banco, sem saber dessa sua pergunta que viria aqui à tona. Já falei muito sobre o bancário, não sei qual função o senhor ocupa dentro do banco, mas com relação à proteção dos seus direitos, essa com certeza será mantida. Nós temos protegendo a legislação trabalhista, a Constituição Federal e também a CLT. Além desses dois instrumentos muito fortes e patentes em nosso país, nós temos também uma justiça do trabalho muito séria, muito bem organizada. Dificilmente um trabalhador vai ter, em nosso país, um direito suprimido ou um direito alterado para pior. O direito do trabalho, hoje em dia, pelos muitos profissionais que atuam na área, tenho certeza que será garantido. Seu Rodrigo, fique tranquilo, você não vai ter nenhum problema com a terceirização. Bom, Davi, já falei bastante aqui sobre a terceirização, acho que o público de casa já conseguiu entender pelo menos um pouco mais sobre esse assunto. E queria mudar um pouco de assunto. A gente está falando aqui só de direito do trabalho, mas muita gente em casa também quer saber bastante de direito de família. E tem um tema bastante patente, um tema que muita gente tem dúvida e muita gente tem interesse por ele, é a adoção. E o doutor Davi, aqui todos sabem, excelente advogado, grande profissional, um dos melhores advogados que essa cidade tem e, quiçá, o Estado. Então, gostaria de saber, fale para mim um pouquinho sobre adoção. Pois não, Marcelo. É um instituto interessante na área do direito de família e que as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, acabam trilhando os caminhos paralelos e adotam pela via transversa, ou seja, conhece alguém
que tem uma criança, daí a pessoa vai, traz a criança para casa, começa a pegar afinidade, começa a se afeiçoar com aquela criança e de repente, lá na frente, um grande processo surge porque aquela adoção foi ilegal. Então nós vamos tratar desse assunto no próximo bloco, destacando que a adoção não é doação de criança. Criança não é um objeto. Então nós vamos cuidar da adoção de uma forma legal, que não é tão complicada assim como o telespectador pode imaginar, e tem o caminho correto no Juizado da Infância e Juventude, no Fórum de Sorocaba, de Votorantim, em todas as comarcas. Tem toda uma estrutura preparada para atender você, telespectador, que desejar adotar uma criança. Eu penso, não como advogado, mas como pessoa de um ato sublime, de um ato de grandeza de um casal, de quem se propõe a esse ato de adoção. Concordo contigo. Não é verdade? É uma situação muito interessante. Eu tenho vivido aí no dia a dia com alguns casos práticos, emocionantes, muito interessantes e vale a pena falar desse assunto. Que bom. Tá bom? Voltamos então no próximo bloco com esse assunto de adoção aqui, Local TV, canal 25 da NET. Este é o programa Bate-Papo Jurídico. Voltamos já já. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico pelo canal 25 da NET, nossa querida Local TV. Davi, vamos voltar a falar de adoção. Eu tenho uma dúvida, mas isso é uma dúvida pessoal. Até porque vi um caso semelhante aí perto de onde eu moro. Então é uma consulta. É uma consulta. Então vamos lá. Gratuita, por favor. Gratuita, vamos lá. Vamos lá. É o seguinte, um casal, ele tinha muito interesse na adoção. Queriam muito uma criança. Não podiam ter filhos e acabaram partindo para a tentativa de adoção. Eles pegaram pelo caminho correto, foram, se não me engano, à casa do menor e tiveram acesso a uma criança. Que gostaram muito, houve uma empatia mútua, eles com a criança com eles, e acabaram passando um tempo com essa criança. Eles ficaram com essa criança, se não me engano, 6 meses. Depois de 6 meses, o negócio deu para trás. O juízo pediu a devolução dessa criança, parece que os pais biológicos reapareceram e queriam a criança. Só que imagina, eu tenho filhos, você tem filho, a gente sabe como que é o amor por um filho. Uma criança que passou 6 meses na sua casa, você tratando como filho, foi tirada desse casal. Qual a probabilidade disso acontecer? Isso acontece com frequência ou esse foi um caso raro? Não é frequência, não é com frequência não, Marcelo, mas acontece. Por quê? Quando a criança está nas condições de ser adotada, já se fez um trabalho, né, assistente social, toda a estrutura da vara da infância e juventude, já determinou fosse feito um trabalho com os pais biológicos. E, no mais das vezes, a situação se mantém, ou seja, a vontade de deixar a criança para a adoção dos pais biológicos se mantém ao longo desse estudo. Mas também pode acontecer.
E isso é um grande transtorno, tanto para a família que tinha o interesse na adoção, como para a própria criança. Porque às vezes a criança já tem uma certa idade que acaba sofrendo com a ausência dos pais que pretendiam a adoção. Então isso tem que ser trabalhado com muito cuidado, porque você envolve sentimento na criança e naquele casal que pretendia adotar. Mas a vara da infância aqui de Sorocaba, que é a que eu mais conheço, que eu tenho mais relação, trabalha muito bem esse aspecto, sabe? O pessoal, os funcionários são assim dedicados, é muito interessante, até fica aí para a produção da Local TV uma pauta para conhecer, para expor esse trabalho que é de extrema relevância. Não é comum, respondendo a sua pergunta, não é comum que isso aconteça, mas infelizmente essa situação acontece. E o que é importante deixar claro aqui, Marcelo, e ao telespectador, que o processo de adoção não é como você escolhe um produto, né? Ah, eu quero aquele, eu não quero este. Há uma ordem de adoção, há um critério de adoção para que não haja essa situação, como se fosse um local onde você escolhesse um produto. Não é assim que se trabalha. Não é um supermercado. Não, não é um supermercado, né? Então tem todo um processo. Você vai, faz a sua inscrição, é feito um trabalho com assistente social, psicólogo. Você faz lá um cadastro. E em cima desse seu perfil, do perfil da família que pretende a adoção, são encaixadas as crianças. E por incrível que pareça, talvez seja até novidade para o telespectador, hoje, pelo menos em Sorocaba, nós temos mais gente querendo adotar e menos criança. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. O critério de aparência física é levado em conta para adoção? Não. Por exemplo, um casal de negros deveriam adotar um menino negro, um casal de japonês ou não? A adoção ela é livre com relação à aparência? Exatamente, para que se evite, né, que se torne um produto, né, e aí se evite essa situação. Então, quando você, interessado na adoção, é apresentado à criança, já foi feita todo um trabalho, todo um estudo que aproxima o seu perfil, de quem vai adotar, com o perfil de quem vai ser adotado. Então isso tudo é feito pelas psicólogas, pelo assistente social, por essa equipe da Vara da Infância e Juventude. Tirou minha dúvida, explicou. Legal. Obrigado pela consulta gratuita. E, Davi, nós temos aí algumas perguntas dos telespectadores. Ok, vamos lá. Você pode responder? Claro, com certeza, com um prazer. Doutor, eu posso registrar uma criança como filho sem recorrer ao Juizado da Infância e Juventude? Ok, senhora Magali dos Santos, muito obrigado pela sua participação e assim você consegue enriquecer o nosso programa. A sua pergunta é muito pertinente, porque muitas pessoas acham que adotar a criança é ter como filho, levando simplesmente ao cartório de registro civil e botando um nome e uma certidão de nascimento. Não é bem assim, dona Magali. Você ter a criança por adoção, sem que seja pelo processo legal, sem que seja pelo juizado da Vara da Infância e Juventude, é crime. É dar parto alheio, é como seu. É crime, então não faça isso não. Tem toda a estrutura na Vara da Infância e Juventude. Não pode se adotar se não for pelo sistema, pelo processo judicial. Davi, temos uma outra dúvida da telespectadora Elaine Cristina Rezende, ela é comerciante. Doutor, concluindo a adoção, existe a possibilidade dos pais adotivos perderem os seus filhos para os pais biológicos? Olá, Elaine. A sua pergunta é interessante porque muitos casais que adotam têm, como disse há pouco o Dr. Marcelo, medo de no futuro perder aquela criança para os pais biológicos. A adoção concluída, ela é irreversível, ou seja, não volta mais ao estado anterior. Então, o adotado passará a ser filho daquela família que o adotou. Não tem retorno, é irreversível.
Temos mais uma pergunta, Davi. Essa é da senhora Larissa. Pode respondê-la? Sim, claro. Doutor, qual a importância do grupo de apoio à adoção? Olá, Larissa. A sua pergunta diz respeito ao grupo de apoio à adoção. Ela complementa, a minha resposta vai complementar a questão anterior. O grupo de apoio, como eu disse anteriormente, é criado exatamente para que, entre a finalização da adoção e o início desse processo, haja um trabalho de adaptação, tanto da criança como do casal. Depois desse percurso, desse prazo, é que se tem a adoção definitiva. Por ser irreversível, não se faz a adoção da noite para o dia. Então, primeiro vem a guarda provisória, depois vem a destituição do pátrio poder, que são dos pais biológicos, até se culminar com a adoção. Então, esse grupo de apoio, ele é composto por assistente social, psicólogas, pediatras, que vão sempre orientar o casal que pretende a adoção, ou a adoção não precisa ser necessariamente por casal, pode ser por uma pessoa só, para que tenha a adaptação necessária de receber no seio da família o adotado. E o adotado receber os novos pais. Bacana. Uma dúvida que me veio à cabeça, quando você falou de casal, da pessoa adotar sozinha, nessa sociedade moderna se torna muito comum os casais homossexuais, casais do mesmo sexo. Eles podem adotar uma criança como um casal convencional, um casal heterossexual, ou existe alguma restrição a esse tipo de adoção? Pois é, Marcelo, um assunto muito recente, muito novo ainda na nossa legislação. Há uma divergência ainda com essa situação de adoção por pessoas do mesmo sexo. O que tem se entendido aí é que um deles é que vai adotar, o outro vai só ser companheiro de quem está adotando, porque ainda nós não temos a definição da legislação na certidão de nascimento da criança, colocar lá, né, filho de e de. Por enquanto não temos ainda essa situação definida, mas deve estar muito próximo de resolver essa situação com essa nova legislação, esse novo entendimento de união do mesmo sexo. Então, Davi, obrigado pelas respostas. Eu acho que deu para esclarecer bem as dúvidas que eu tinha e as dúvidas dos telespectadores. E, infelizmente, nosso tempo está acabando e precisamos encerrar o programa. Obrigado, Marcelo, pela sua presença. A Local TV, o canal 25 da NET, fica orgulhosa com a sua participação. Tenho absoluta certeza que você, telespectador, teve esclarecidas as suas dúvidas e estaremos aqui numa nova oportunidade com assuntos relevantes e palpitantes. Este aqui é o seu bate-papo jurídico, aqui Local TV, o canal 25 da NET. Na próxima oportunidade falaremos de assuntos palpitantes. Participe você também. Muito obrigado e até a próxima. Davi, agradeço bastante. Foi muito bom estar aqui contigo e espero que a gente possa repetir a dose. Muito obrigado.